Rafael Santoro era o chefe da família Santoro em São Paulo, o homem por quem um bairro inteiro baixava a voz. E durante 2 anos, toda manhã ao acordar, ele tocava a aliança de noivado que carregava pendurada numa corrente por baixo da camisa. Aquela aliança deveria estar na mão de outra pessoa, mas ela tinha desaparecido no rio, junto com o carro, exatamente 1 semana antes do casamento, e tinham dragado aquele rio por 14 meses sem encontrar absolutamente nada. Naquele fim de outubro, voltando de Curitiba, ele encontrou a rodovia fechada e entrou numa cidadezinha do interior de Minas Gerais com pouco mais de 600 habitantes. Uma cidade com exatamente uma rua asfaltada e um único mercadinho que fechava às 6 da tarde. Ele entrou só para tomar um café. A loja tinha cheiro de maçã e serragem. Ao longo da parede esquerda, havia caixotes de madeira com produtos de fim de safra. No fundo, um pequeno balcão e um fogão apagado. E na metade do corredor, uma mulher enchia um caixote de maçãs de costas para ele. Ele parou onde estava, não por causa do cabelo dela, nem por causa do corpo, mas por causa do jeito como ela inclinava a cabeça para a esquerda antes de erguer algo pesado, um pequeno hábito que só alguém que tivesse vivido ao lado dela conheceria. A mão esquerda dela não fechava completamente. Uma cicatriz fina subia até a linha do cabelo, na têmpora. Ela se endireitou, virou-se e olhou para ele com a total falta de reconhecimento de uma balconista olhando para um forasteiro de passagem. Ele disse o nome dela. Ela sorriu educadamente, do jeito que se sorri para um engano inofensivo, e disse a frase que ele nunca imaginara que teria de ouvir. Acho que o senhor está enganado. Eu não te conheço. Antes de continuar a história, um pedido rápido e sincero. Se esse relato tocar você, aperte o botão de hype em forma de estrela logo abaixo do vídeo, porque isso ajuda a levar essa história para muito mais gente. E aproveite para se inscrever no canal também. Sua presença aqui significa muito para nós. Agora, vamos voltar para dentro daquele mercadinho, no interior de Minas Gerais. Ele não discutiu. Essa foi a parte mais estranha, porque em toda a sua vida, ele nunca tinha deixado uma única afirmação passar sem confrontá-la com alguma coisa. Ele só disse desculpe, com uma voz comum, a mesma voz que um estranho qualquer usaria depois de perceber que incomodou alguém. Colocou o dinheiro do café sobre o balcão. A mulher pegou e devolveu 40 centavos de troco, e as moedas caíram na palma da mão dele sem que ele sentisse nada. Ela já tinha voltado para o caixote de maçãs antes de ele chegar à porta. O sininho acima dela tocou uma vez. Estava frio lá fora. Ele caminhou até o carro, sentou-se ao volante, fechou a porta e ficou ali por 20 minutos. Não ligou o motor. Não telefonou para Elias, que esperava notícias em São Paulo e atenderia antes do segundo toque. Não ligou para ninguém. Ficou só olhando através do vidro. Ele a viu se mover do meio do corredor em direção à janela. Parar. Endireitar o caixote de madeira, depois usar o pulso para afastar uma mecha de cabelo do rosto, porque as 2 mãos estavam ocupadas. A mão esquerda dela não fechava completamente. Ela precisava apoiar o caixote de maçãs no quadril para erguê-lo. Fazia isso com fluidez, sem hesitar, como alguém que passara muito tempo aprendendo a conviver com aquilo. Ele já tinha se sentado em salas onde um único movimento errado dele significava que um homem nunca mais voltaria para casa. E ele nunca tinha feito o movimento errado, mas durante aqueles 20 minutos não conseguiu formar um único pensamento coerente. Depois saiu do carro e voltou para dentro. O sino tocou de novo. Ela não estava mais lá. Atrás do balcão estava uma mulher de cabelos grisalhos, perto dos 70 anos, somando uma compra a lápis num caderno. Ela ergueu os olhos para ele e ele percebeu que ela já o observava desde antes de ele terminar de entrar. O tipo de pessoa que aprendera a reconhecer o sino da porta antes mesmo de ver o rosto que atravessava a entrada. A moça que estava aqui agora, ele disse. Posso saber o nome dela? A mulher pousou o lápis. Não perguntou quem ele era, não perguntou o que ele queria. E o fato de não perguntar nada dizia mais do que qualquer resposta poderia dizer. Dalila Marques, ela respondeu. Trabalha aqui há 2 anos. Ele estudou o rosto dela. Já se sentara diante dos melhores mentirosos de São Paulo, homens capazes de dizer algo falso
sem que o pulso no pescoço mudasse meio compasso. E ele sabia como era o rosto deles. Ela não tinha aquele rosto. Ela não estava mentindo para ele. Ela simplesmente não estava contando a verdade, e sabia que ele sabia disso. E mesmo assim continuou atrás do balcão, as duas mãos apoiadas na madeira, pronta para ficar exatamente daquele jeito até ele ir embora. Ele pensou em perguntar mais. Pensou em 3 ou 4 perguntas que poderia fazer e nas formas como as pessoas costumavam respondê-las. Depois pensou no jeito como Dalila tinha apoiado o caixote de maçãs no quadril e carregado até a janela, e não perguntou mais nada. Obrigado, disse. Caminhou ao longo da fileira de caixotes de madeira à esquerda. Parou onde ela tinha acabado de arrumá-los. A senhora vende por caixote? R$ 40 o caixote. São de fim de safra, mais doces. Vou levar 4. A mulher o observou um pouco mais do que o necessário. Depois escreveu no caderno, arrancou um pedaço de papel e entregou a ele. Ele pagou em dinheiro. Carregou os 4 caixotes até o carro sozinho, em 2 viagens, colocando alguns no porta-malas e o resto no banco de trás, até não sobrar espaço para mais nada. Ele não tinha onde colocar 4 caixotes de maçã. Morava sozinho numa casa que alguém limpava 2 vezes por semana, e ninguém cozinhava na cozinha dele. Ficou parado no estacionamento com uma mão sobre a tampa do porta-malas, olhando para a janela iluminada da loja. Eram 4:06. A mulher de cabelos grisalhos caminhou até a porta, virou a placa de aberto para fechado e não olhou para fora. Ele sabia que ela estava evitando olhar de propósito. Entrou no carro, ligou o motor e percorreu a única rua asfaltada da cidade, passando pela igreja, por um galpão de grãos, até chegar à rodovia principal. Dirigiu 18 quilômetros antes de encostar no acostamento, desligar o motor e ficar sentado mais um tempo na escuridão, com o cheiro de maçã tomando conta do carro inteiro atrás dele. Naquela noite, ela subiu mais cedo do que de costume. Pegou o caderno da gaveta, o caderno de capa dura azul que Dona Marlene tinha dado a ela na primeira semana, com apenas uma instrução: que tudo o que conseguisse lembrar deveria ser escrito e nunca confiar que ainda se lembraria no dia seguinte. Ela vinha escrevendo nele havia 2 anos, e o caderno ainda não tinha nem um terço preenchido. Voltou ao início e leu como se estivesse lendo o diário de outra pessoa. Água fria. Essa era a primeira linha, escrita com a letra trêmula de alguém cujas ataduras tinham acabado de sair da mão. Água fria e escuridão. E o frio não vinha da superfície da pele, vinha de dentro dos ossos. Um som como uma corda de violão arrebentando. A segunda linha, escrita 3 semanas depois, e ao lado ela tinha acrescentado uma anotação numa caneta de cor diferente, dizendo que não entendia como sabia o som de uma corda se rompendo. Cheiro de erva doce. Essa linha tinha sido escrita na primavera do ano anterior, depois de uma noite em que acordou no meio do sono e ficou sentada na beira da cama por 1 hora, porque o cheiro ainda estava no quarto, doce e ligeiramente amargo, tão nítido que desceu até a cozinha para ver se alguém tinha deixado algo ali. Não havia nada. Depois vinham anotações mais curtas, mais espaçadas, 1 ou 2 por mês, uma ponte vista de baixo, 2 mãos que não eram as dela abotoando seu casaco, a voz de um homem dizendo: "Já estamos quase chegando." Ela não sabia quem tinha dito aquilo, não sabia onde era quase chegando, e por um tempo tinha achado que aquelas palavras eram a melhor coisa que conseguira guardar da vida antiga, até perceber que não tinha nada mais para comparar com elas. Virou para uma página em branco. Na mão esquerda, o dedo mindinho e o anelar ficavam levemente curvados, incapazes de esticar completamente e também incapazes de fechar de vez. O médico da cidade vizinha, o que passava lá 2 vezes por semana e cuidava de quase todo mundo da região, tinha erguido o braço dela e examinado durante o outono do primeiro ano, dizendo claramente, sem suavizar, que o dano não estava na mão, mas no cotovelo, no nervo que passava por dentro dele, que tinha sido esmagado tempo demais antes, que cirurgia já não era mais possível e que ela deveria aprender a depender mais da outra mão. Ela agradeceu, saiu do consultório e caminhou de volta para casa. E no caminho todo, tentou fechar aquela mão de novo, como alguém testando uma porta trancada,
mesmo sabendo que estava trancada. Dona Marlene pagava a ela em dinheiro todo sábado, contando as notas sobre o balcão. Ela não tinha conta bancária. Não tinha carteira de motorista, não tinha carteirinha de plano de saúde, não tinha um único papel no mundo inteiro que dissesse que ela existia. O nome na placa da loja, o nome que todos na cidade tinham usado para chamá-la durante 2 anos, tinha sido dado por outra pessoa, e ela aceitara como se aceita um casaco numa noite de chuva, porque naquele momento não havia mais nada para vestir. Havia manhãs em que ficava atrás do balcão, repetindo aquele nome baixinho para si mesma, só para ter certeza de que se viraria quando a chamassem. Nunca perguntara a Dona Marlene por que ela tinha escolhido justo aquele nome. Nunca perguntara nada a ela, na verdade. Tinha dito a si mesma que era por gratidão. E naquela noite, sentada diante do caderno aberto, ela sabia que aquilo não era verdade. Pegou a caneta. Do lado de fora da janela, todas as luzes ao longo da estrada já tinham se apagado. Pensou no homem que tinha ficado parado no meio do corredor naquela tarde, a 3 passos dela, e no jeito como ele a chamara por um nome que ela nunca tinha ouvido na vida, e no jeito como ele dissera, desculpe, logo depois, limpo, sem implorar, sem explicar, como se ele fosse quem tinha acabado de perder alguma coisa. Pensou em quanto tempo ele ficara sentado no carro no estacionamento. Dona Marlene o tinha visto. Ela sabia que sim, e não dissera uma palavra sobre isso até a hora de fechar. Escreveu: hoje alguém me chamou por outro nome. Não perguntei nada a ele. Tive medo. Olhou para a frase por um bom tempo. Depois escreveu mais uma linha, a última daquela noite, e escreveu mais devagar. Não sei se tenho medo dele ou medo da resposta. Ele chegou a São Paulo perto de 1 da manhã. Elias esperava no portão, e quando viu os 4 caixotes de maçã no carro, não fez uma única pergunta. Simplesmente carregou tudo até a cozinha e empilhou no canto. E na manhã seguinte, ainda estavam exatamente onde ele os tinha deixado. Rafael não disse nada a Elias. Não disse nada à mãe, Catarina, que ainda ligava para ele todo domingo ao meio-dia e ainda perguntava quantas horas ele tinha dormido na noite anterior. E naquela semana ele respondeu como sempre, que tinha dormido bem o suficiente, e ela ficou em silêncio exatamente 3 segundos antes de mudar de assunto. 3 segundos que os dois tinham praticado juntos durante 2 anos. Não disse nada ao motorista, nada ao gerente do restaurante no Bexiga. Nada a nenhum dos mais de 40 homens que morreriam por ele se ele pedisse. Durante a viagem de volta para casa naquela noite, ele fez uma regra para si mesmo, e a fez com a mesma clareza com que redigiria uma cláusula de contrato. Ninguém ouviria aquele nome da boca dele, nem uma pessoa, porque 2 anos antes, alguém tinha pago uma fortuna para fazer aquele nome desaparecer da face da terra. E essa pessoa ainda jantava toda terça-feira numa casa a 15 minutos da sua. Na quinta-feira à tarde, ele desceu até o estacionamento sob um prédio comercial no Brooklyn, no 4º nível, vaga 101, onde se encontrava com a mesma pessoa, no mesmo lugar, uma vez por mês, havia 2 anos. Marjorie Prado já estava sentada no carro dela, 54 anos, casaco cinza, um copo de café esquecido no painel que ela nunca bebia. Rafael entrou no banco do passageiro. Ela não cumprimentou. Nunca cumprimentava. Tenho 10 minutos, ela disse. Semana passada meu pessoal revisou de novo os registros fiscais das 3 empresas de transporte. Nada. Marchetti não assina um único documento há 10 anos. Não existe uma conta no nome dele. Ele não fez uma única ligação de um aparelho registrado em seu nome. Tenho 37 páginas de testemunho indireto e nenhuma página que chegue até ele. Rafael olhou para o concreto à frente. Eu sei. Você tem alguma coisa nova? Ele deixou a pergunta pairar dentro do carro por um tempo. Pensou num mercadinho a mais de 200 metros ao norte e numa mulher de cabelos grisalhos, parada atrás do balcão com as 2 mãos apoiadas na madeira. E pensou em como, se dissesse uma única frase dentro daquele carro, essa frase entraria num relatório, e o relatório passaria por pelo menos 4 pessoas. E em 20 anos fazendo o que fazia, ele nunca tinha visto nada passar por 4 pessoas e permanecer intocado. Ainda não, ele disse. Prado se virou para olhar para ele.
Tinha o hábito de olhar por mais tempo do que a educação permitia, e ele já tinha se acostumado desde o segundo encontro. Você está mentindo para mim? Eu disse que ainda não. Não são a mesma resposta. Não, ele disse. Não são. Ela pegou o copo de café, depois pousou de volta. Senhor Santoro, eu coloquei 2 anos nisso. Tenho um superior que pergunta uma vez por trimestre por que eu ainda mantenho esse processo aberto. Até janeiro, não vou ter mais nenhuma resposta para dar a ele. 6 semanas, Rafael disse. Ela ficou em silêncio. Mais 6 semanas, ele repetiu. 12 de dezembro. Uma vez por ano, nessa noite, todo chefe de cada filial se senta na mesma sala. 4 horas. É a única noite do ano em que ninguém pode faltar, incluindo ele. Se eu vou ter alguma coisa, preciso ter antes dessa noite. Ter o quê? Alguma coisa. 20 homens ali, todos ao mesmo tempo, ele disse. Prado olhou para ele por mais um tempo. Depois tirou um cartão de visita sem nada impresso a não ser uma sequência de números e pousou na coxa dele, algo que nunca tinha feito em 2 anos. Esse é o meu telefone de casa, ela disse. Se alguma coisa mudar nessas 6 semanas, você me liga, mesmo que sejam 3 da manhã. Ele pegou o cartão, saiu do carro, caminhou passando pelas 3 fileiras de pilares de concreto da garagem, sem olhar para trás. E quando chegou ao nível da rua, o céu já começava a escurecer, e ele percebeu que era quinta-feira e amanhã seria sexta. Ele chegou por volta das 4 da tarde. O sininho da porta tocou uma vez e ela ergueu os olhos e o reconheceu na hora, e sentiu o coração começar a bater mais rápido de um jeito que não sabia explicar para si mesma. Ele não comentou nada sobre a última vez. Foi direto até a máquina de café no canto, serviu-se de uma xícara, levou até o balcão e comprou mais um caixote de maçãs. Ela registrou a venda. Ele pagou em dinheiro. Deixa eu carregar, ele disse, e sem esperar que ela concordasse, ergueu o caixote sozinho e caminhou até a porta. Quando voltou, viu mais 4 caixotes empilhados no meio do corredor, parte de uma entrega nova que Dona Marlene ainda não tinha tido tempo de guardar, e ele arrumou aqueles nas prateleiras também, exatamente onde pertenciam, sem perguntar a ninguém. Depois pegou o café e sentou nos degraus de madeira da varanda. Ficou ali até quase 6. Não olhou para dentro. Ela olhou para fora 2 vezes, e nas 2 ele estava olhando para a estrada. Na sexta-feira seguinte, ele voltou no mesmo horário, do mesmo jeito. Uma xícara de café, um caixote de maçãs, e dessa vez 4 caixas de refrigerante que ele carregou do depósito e uma escada que segurou firme enquanto ela trocava a lâmpada do corredor mais distante. Ele não fez uma única pergunta a ela. Não perguntou onde ela morava, não perguntou há quanto tempo trabalhava ali, não perguntou se ela se lembrava de alguma coisa. E foi justamente o fato de ele não perguntar que fez com que ela reparasse nele mais do que qualquer pergunta poderia ter feito. Todo mundo naquela cidade já tinha feito aquelas perguntas a ela durante o primeiro ano, com bastante gentileza, e ela tinha respondido que não se lembrava, e todos tinham balançado a cabeça e deixado quieto. Mas a única coisa que nunca deixavam de notar era a mão dela. Ela entregava o troco para alguém, e os olhos da pessoa desciam até aqueles 2 dedos que não fechavam completamente, depois subiam de novo rápido demais, e naquele breve movimento para cima havia sempre alguma coisa, uma fina camada de pena ou curiosidade sendo cuidadosamente contida, e ela tinha aprendido a reconhecer isso de qualquer parte da sala. Esse homem nunca teve esse momento. Ele olhava para a mão dela do mesmo jeito que olhava para o balcão ou para os caixotes de madeira, e depois seguia em frente. No dia em que ele segurou a escada, a mão dela escorregou e ela deixou a lâmpada velha cair, e ela se estilhaçou no chão, e ela pediu desculpas. E ele só disse, "Fica aí." E eu limpo. E limpou. Nenhuma palavra sobre por que ela tinha derrubado. Naquela noite, ela escreveu exatamente uma linha no caderno. Ele não olha para a minha mão. Na segunda sexta-feira à tarde, enquanto ele estava sentado nos degraus da varanda com o café, um velho passeando com o cachorro se aproximou e parou. Devia ter uns 70 anos, ainda de costas retas, boné de lã puxado sobre as orelhas. Ficou parado ao pé dos degraus, sem subir e sem ir embora.
O seu carro está estacionado ali, o velho disse. Sim, mesmo lugar da semana passada. Pois é, aqui ninguém dirige carro desse tipo. Rafael tomou um gole de café. Eu sei. O velho puxou o cachorro um passo mais perto. Meu nome é Osvaldo Pinheiro. Passei 31 anos na Polícia Militar. Depois me aposentei aqui. Vou te fazer uma pergunta direta. E se você vai responder, é problema seu. Essa é sua segunda semana vindo aqui. O que você está procurando? Rafael pousou a xícara no degrau de madeira ao lado. Ergueu os olhos. Procuro alguém que desapareceu há 2 anos, ele disse. O velho não reagiu. O cachorro se sentou ao lado da perna dele. Não tem ninguém desaparecido por aqui, o velho disse. Essa cidade toda tem 600 pessoas, e eu sei o nome de cada uma. Depois ficou quieto por um tempo, e quando falou de novo, sua voz tinha mudado. A voz de alguém rastreando algo para trás dentro da própria memória, mais do que falando com outra pessoa. Mas teve uma coisa, 2 anos atrás. Outono, outubro. Puxaram um carro do rio acima, perto da Ponte Velha. Não tinha ninguém dentro. Fui ver. Hábito, eu acho. Mas fui. E depois, nada. Aquela ponte fica bem na divisa com São Paulo. O laudo da perícia era da Polícia Civil de São Paulo, não do meu pessoal. Só fiquei olhando eles puxarem o carro. Depois fui para casa. O velho puxou a guia do cachorro com suavidade. História antiga agora. Espero que você encontre quem está procurando. E foi embora. Rafael ficou nos degraus por muito tempo depois disso, e em algum momento o café na mão dele tinha esfriado completamente. Na semana seguinte, ele chegou mais cedo, e quando carregava o último caixote de mercadoria para o depósito, Dona Marlene já estava lá, bloqueando a porta, as 2 mãos enfiadas nos bolsos do casaco de lã. Atrás dela, encostada no canto da parede, estava uma velha espingarda de caça, do tipo que quase todo lugar rural tinha guardado em algum canto. Ela não tocou nela, não olhou para ela. Estava apenas ali. Larga o caixote, ela disse. Ele largou. Quem é você? Você já sabe quem eu sou, ele disse. Sabe desde o primeiro dia. Ela deu um aceno lento de cabeça. Eu sei que tipo de homem você é. Isso é diferente. Saiu da porta, caminhou 3 passos até alguns caixotes vazios e sentou-se num deles. Olhou para o chão de concreto. Vou te contar uma coisa. E quando eu terminar, você decide sozinho. 2 anos atrás, numa noite de outono, tinha chovido desde a tarde. Eu voltava da casa da minha irmã, do outro lado da serra. Peguei a estrada do rio, porque uma árvore tinha caído na estrada de cima. Vi algo pálido preso nas raízes na beira do rio. Pensei que fosse um saco de lixo. Trabalhei numa emergência de hospital por 34 anos. Então parei. A maioria teria seguido dirigindo. Ela entrelaçou os dedos. A menina não tinha sapatos. Você entende o que isso significa? A água leva os sapatos primeiro. A água sempre leva os sapatos primeiro. Ela tinha um ferimento na cabeça, 2 costelas quebradas, e eu já sabia que o braço esquerdo dela estava seriamente danificado. Ela não acordou por 2 dias. Eu a levei para minha casa. Costurei ela mesma na minha mesa de jantar. Por que você não chamou ninguém? Quem eu ia chamar naquela noite? Ela disse. Escuta com atenção. Quando eu tirei aquela menina da margem do rio, ninguém no mundo sequer sabia que um carro tinha caído na água. Só viram o carro na manhã seguinte. E o lugar onde encontraram estava mais para cima do rio, mais de 30 metros de onde eu estava parada naquela noite. Foi lá que procuraram. Continuaram procurando lá. Enquanto isso, eu tinha uma menina sem nome, deitada numa cama na minha casa, 30 metros rio abaixo de onde estavam olhando. E eu tinha um rádio. Ela ergueu os olhos para ele pela primeira vez. Tinha um papel no bolso do casaco dela. Molhado, mas ainda legível. Um comprovante de agendamento de prova de vestido de noiva. Tinha uma data, um horário e o nome de uma loja em São Paulo. Rafael não disse nada. Ficou ali, os 2 braços caídos ao lado do corpo. 2 semanas depois, Dona Marlene disse: um homem passou por essa cidade. Estou na minha loja, comprou um maço de cigarro, depois perguntou se eu tinha ouvido falar de uma pessoa desaparecida que ainda não tinha sido encontrada. Perguntou com muita educação. Disse que trabalhava para a família e estava ajudando a procurar.
Não me mostrou identidade nenhuma. E depois de 34 anos numa emergência de hospital, eu sei como é um policial. Ele não era um. Você consegue descrever ele? Baixo, forte, cabelo grisalho bem cortado. A ponta do dedo anelar da mão direita estava faltando. Disse que se chamava Homero. Rafael ouviu o nome e nada mudou no rosto dele. Absolutamente nada. E isso foi a única coisa naquela tarde que realmente assustou Dona Marlene, porque ele conhecia aquela mão. Pertencia ao homem de confiança de Gedeão Marchetti. Um homem que Rafael tinha visto parado em silêncio atrás da mesa de jantar incontáveis vezes, numa casa a poucos minutos da sua. Então eu não chamei ninguém, ela disse. Dei um nome a ela, dei um trabalho para fazer e deixei as coisas assim por 2 anos. Não porque eu quisesse ficar com ela, mas porque eu não sabia para quem eu podia devolver ela sem fazer ela ser morta. Ela se levantou do caixote de madeira. Agora é a sua vez. Se você quer vir aqui, vem. Toda sexta, café, maçãs, carregar caixa. Eu não vou te impedir. Mas você não conta nada a ela, nem uma palavra. Você não dá um nome a ela que ela ainda não tem força para carregar. E você não tira ela daqui enquanto esse homem do dedo faltando ainda está jantando em algum lugar. Ele olhou para o quintal, para a cerca de madeira e o galpão baixo de depósito. Você entende o que está me pedindo? Claro que entendo, Dona Marlene disse. Estou pedindo para você passar por ela uma vez por semana e ficar de boca fechada. Se você não consegue fazer isso, então não volta mais. Ela caminhou até a porta, depois parou ali e se virou para olhar para ele. E escuta bem isso. Se você trouxer perigo para essa cidade, você nunca mais vai achar seu caminho de volta aqui. Ela entrou. A espingarda ficou exatamente onde estava, no canto, intocada. Ele não voltou para a loja naquela tarde. Caminhou pelo trecho da estrada asfaltada, passou pelo posto de gasolina e parou diante da pequena capela branca de madeira no fim da rua. A porta estava destrancada. Dentro fazia mais frio do que lá fora. Havia 12 fileiras de bancos e um piano vertical encostado na parede à esquerda. Tampa fechada, a madeira coberta por uma fina camada de poeira. Ele ficou olhando por muito tempo. O pastor entrou pela porta dos fundos, um homem de uns 60 anos, ainda segurando uma vassoura. Está procurando alguém? Ninguém toca esse piano há muito tempo. Não desde que Dona Ercília morreu. Já faz 4 anos. Está completamente desafinado. E algumas teclas nem fazem mais som. Eu posso consertar. O pastor olhou para ele, olhou para o casaco, olhou para os sapatos, e talvez tivesse ouvido falar do carro estacionado em frente à loja 2 sextas seguidas, porque a cidade inteira tinha só 600 pessoas. Mas tudo o que disse foi: fique à vontade. A porta está sempre aberta. Depois saiu. Rafael tirou o casaco, pendurou no encosto de um banco e abriu o piano. Sentou no banquinho e olhou para dentro. Ele não sabia tocar. Nunca aprendera uma única nota na vida. Mas tinha passado centenas de noites numa oficina no bairro da Consolação, sentado numa cadeira de madeira no canto, com peças no colo que não conseguia identificar, assistindo uma jovem fazer exatamente aquilo. Ele lembrava da ordem, cunhas de borracha entre as 2 cordas externas para que apenas uma soasse. A chave de afinação encaixada no pino. Girar um pouco além do ponto certo, depois trazer de volta para baixo. Sempre desce de cima, ela costumava dizer. Porque se você puxar exatamente até o tom certo e parar ali, a corda volta a escorregar dentro de 3 dias. Ele encontrou um jogo de ferramentas antigas num armário embaixo do púlpito, provavelmente deixado por Dona Ercília. Começou pelo lá central. Girou o pino. A corda soltou um som áspero e feio. Ajustou de novo. Continuava errado. Ele não tinha ouvido para saber o quanto estava errado. Só que estava errado. E ficou ali girando o mesmo pino para frente e para trás por 40 minutos, numa capela fria, um homem cuja presença fazia um bairro inteiro de São Paulo baixar a voz. No terceiro pino, uma corda arrebentou. O som foi curto e seco, atravessando o corpo do piano antes de sumir. Ele ficou parado por muito tempo depois daquele som. Já estava ficando tarde quando a porta se abriu. Osvaldo Pinheiro apareceu na entrada, o cachorro deitado nos degraus lá fora, esperando por ele. O velho não entrou até o fim.
Ficou parado com uma mão apoiada no batente da porta. Você quebrou, ele disse. Eu sei. As cordas para essa coisa provavelmente têm que vir lá de longe. Consigo encomendar. O velho o observou por mais um tempo. Depois disse algo que Rafael lembraria por mais tempo do que qualquer outra coisa que ouviu naquela cidade. A moça vem aqui todo domingo. Rafael ergueu os olhos. Não para a missa. Ela vem ao meio-dia, quando já não tem mais ninguém. Caminha até onde você está sentado. Coloca as duas mãos na tampa fechada do piano e fica parada uns 30 segundos. Depois vai embora. Já vi ela fazer isso quase 2 anos. Ela nunca abre a tampa. O velho deu de ombros. Eu não sei o que isso significa, mas se você está sentado aí, devia saber. Depois assobiou para o cachorro e foi embora. Rafael ficou sozinho na capela, enquanto o quarto escurecia devagar. Tinha viajado mais de 300 quilômetros para dizer um nome a ela. E alguém tinha proibido ele de dizer esse nome. E ele tinha concordado. E agora estava ali, com uma corda de piano quebrada na mão, sem saber o que lhe restava. Agora sabia que as mãos dela tinham ido procurar aquele piano antes mesmo de saber o que estavam procurando. Todo domingo, 30 segundos, as duas mãos apoiadas numa tampa de madeira, fechada durante 2 anos. A parte dela que ainda se lembrava não estava na cabeça. Estava em outro lugar, um lugar de onde ninguém conseguira tirá-la, e ainda batia na porta uma vez por semana. Ele não precisava dizer a ela quem ela era. Só precisava abrir aquela tampa de piano e deixar aberta, fazer o instrumento voltar a soar e esperar. Ele se levantou, colocou o casaco e, antes de sair da capela, não fechou a tampa do piano. O jogo de cordas encomendado chegou na quinta-feira. Na sexta à tarde, ele não parou na loja. Foi direto até a capela, tirou o casaco e começou de novo desde o início. E dessa vez, trabalhou mais devagar, na ordem certa. Cunhas de borracha, chave de afinação, um pouco além, depois de volta para baixo. Substituiu a corda quebrada. Depois foi descendo a partir do lá central, uma nota de cada vez, girando cada pino para frente e para trás. E a cada nota, parava por muito tempo, porque não sabia se já tinha chegado ao ponto certo. A porta da capela estava aberta, e o som do piano se espalhava pela rua. Karen voltava da farmácia. Ouviu de perto do posto de gasolina. Parou no meio da calçada. Havia algo naquele som que fez os ombros dela se retesarem antes mesmo de conseguir pensar. Exatamente como ouvir alguém chamar seu nome no meio de uma multidão. Ficou parada um instante. Depois caminhou até a capela. Empurrou a porta, entrou e o viu sentado ali. O homem que comprava maçãs, mangas da camisa arregaçadas, curvado sobre o interior do piano com uma chave de afinação na mão. Ele não se virou. Ajustou um pino. A nota soou. Estava errada. Ele girou de novo. Estava errada para o outro lado. Ela ficou parada no fim do corredor entre as fileiras de bancos e o observou estragar aquele dó 3 vezes seguidas. E na terceira vez, algo dentro dela se encaixou, uma irritação aguda e específica. A irritação de ouvir alguém recitar errado uma frase que você sabe de cor. Ela caminhou até ele. Não se lembrava de ter decidido se mover. Ele ergueu os olhos quando ela chegou perto e começou a dizer alguma coisa, mas ela já tinha esticado a mão e tirado a chave de afinação da mão dele. A mão direita dela encaixou no pino. O pulso girou um pouco além, depois voltou para baixo. Ela soltou. O dó soou e dessa vez estava certo. Certo do jeito que uma porta fecha perfeitamente no batente. A capela ficou completamente silenciosa. Karen olhou para a própria mão, ainda erguida no ar. Ela não sabia o que tinha acabado de fazer. Não sabia como se chamava aquele movimento. Não sabia por que a nota tinha que subir um pouco e depois voltar. Não sabia por que o pulso dela tinha girado exatamente aquele tanto e parado exatamente naquele ponto. Mas o corpo dela sabia. O corpo dela já tinha feito aquilo milhares de vezes. E por um segundo, no mesmo instante em que essa percepção chegou, algo mais surgiu de bem fundo dentro dela. Não uma imagem, não uma lembrança, só água, fria e escura. E o frio não vinha da superfície da pele, vinha de dentro dos ossos. Os ouvidos dela começaram a zumbir. A chave de afinação caiu no chão de madeira. As pernas dela cederam.
Ele já estava de pé antes dela cair. Segurou ela, uma mão sob as costas, a outra protegendo a cabeça da beirada do banco, e abaixou até o chão. E por 5 ou 6 segundos, ela não estava mais ali, olhos abertos, mas sem ver nada. Ele não chamou o nome dela. Foi a coisa mais difícil que ele já tinha feito na vida. Ele a segurou, contou os segundos e não chamou o nome dela. Depois ela voltou. Viu o teto da capela, depois o braço dele, depois o rosto dele bem perto do seu, e se afastou bruscamente. Recuou, apoiou uma mão no chão, respirando com dificuldade. O que você fez comigo? A voz dela não era alta, só tremia. Levanta devagar. O que você fez comigo? Ela perguntou de novo. E dessa vez olhou direto para ele. E havia um medo nos olhos dela que ele nunca tinha visto ali antes, nem mesmo na vida anterior dela. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Você vem toda semana. Compra maçãs que não come. Fica sentado na varanda por 2 horas. E agora está aqui com esse piano. Ele ficou parado. Podia ter contado a ela. Precisava só de 4 palavras. Estou consertando o piano da capela, ele disse. Ela olhou para ele por mais um tempo. Depois se levantou, apoiando-se no encosto de um banco, e saiu sem pegar a chave de afinação, sem olhar para trás, e a porta se fechou atrás dela. Ele sentou no banquinho, pegou a chave de afinação e colocou em cima do piano. Aquele dó ainda estava certo. Era a única nota em todo o piano que estava certa, e ele não ousou tocar em nenhuma outra de novo. Ficou ali até escurecer completamente, e o pastor passou, olhou para dentro, depois seguiu caminhando devagar, sem acender as luzes. Na terça-feira seguinte à noite, ele foi jantar na casa de Gedeão Marquette, como fazia uma vez por mês havia 15 anos. Laia se estacionou na entrada e ficou do lado de fora, na varanda, com o motorista de Marquette. Na sala, um piano de cauda estava encostado na janela, sob um pano branco, com 2 fotos emolduradas e um pratinho para chaves em cima. Gedeão serviu vinho em 2 taças, entregou uma a ele e sentou. Você emagreceu, ele disse. Estou igual. Se eu digo que você emagreceu, você emagreceu. Gedeão Marquette tinha 56 anos, baixo e forte, cabelo grisalho bem cortado. E quando sorria, o rosto inteiro sorria com ele. Nenhuma parte ficava de fora. Ele tomou um gole. Passei pelo cemitério hoje. 13 anos já. Você lembra como estava o tempo naquele dia? Chuva. Choveu a manhã toda. Depois parou exatamente quando baixaram o caixão. Você ficou ali, 19 anos, e não derramou uma lágrima sequer. Eu estava bem atrás de você. Lembro de pensar, esse menino ou vai ficar muito bom no que faz, ou vai ficar muito infeliz. Ele pousou a taça. Falei para o seu pai que eu cuidaria de você. Falei isso enquanto ele ainda estava vivo, não em cima do túmulo dele. Rafael olhou para o vinho na mão. Eu sei. E foi bom. A empregada trouxe 2 pratos de macarrão e uma travessa de carne refogada. E eles comeram. E Gedeão falou sobre o restaurante no Bexiga, sobre impostos, sobre a neta que tinha acabado de entrar na faculdade. No meio do jantar, Rafael pousou o garfo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Semana que vem tem uma carga vindo de Vigo. Containers da Brangan, 3 unidades. Estou pensando em trazer pelo Cais 9. Gedeão mastigou, engoliu e limpou a boca. Cais 9 fica meio apertado para 3. Usa o Cais 11. Tem espaço para manobrar lá. Cais 11 tem inspeção semana que vem. Então adia 2 dias. Qual é a pressa? Ele serviu mais vinho na taça de Rafael. Por que você está me perguntando isso? Você toma suas próprias decisões sobre o porto há 15 anos. Quando foi que eu interferi? Rafael deu um sorriso fraco. Só confirmando. A história toda era falsa. Não havia carga nenhuma vindo de Vigo. Não havia 3 containers da família Brangan. Rafael tinha inventado tudo na viagem até ali, construído com detalhes suficientes para que um homem qualquer precisasse fazer pelo menos uma pergunta. E Gedeão não fez nenhuma. Respondeu com fluidez, como quem discute o tempo, corrigiu Rafael sobre o espaço de manobra, mencionou uma inspeção que ele não deveria ter motivo nenhum para lembrar. Um homem que não sabia de nada teria tropeçado. Um homem que sabia de tudo o que acontecia naquele porto
responderia exatamente com a fluidez que Gedeão teve. Rafael tomou um gole de vinho e não deixou nada transparecer no rosto. Depois do jantar, foram para a sala. Gedeão ficou ao lado do piano com uma mão sobre o pano branco. Sabe quanto vale essa coisa? Comprei em 1998. Feito em 1900. Madeira original. Não pode ter mais que uns poucos sobrando em todo o estado. Eu sei, pai. Você me conta todo mês. E todo mês continua caro. Quando chegaram ao carro, Elias abriu a porta para ele e disse baixinho, no tom de quem faz uma piada. 15 anos e eu nunca ouvi ele tocar uma nota nesse piano. Rafael não respondeu. Antes de entrar no carro, Gedeão chamou lá da varanda. Rafael. Se virou. O homem mais velho estava sob a luz da varanda, as duas mãos nos bolsos. Vou te dizer uma coisa, e você pode ouvir e jogar fora se quiser. Já faz 2 anos. Vi a família Falcone semana passada. A filha caçula deles tem 31 anos. Estudou direito, boa moça. Não estou te empurrando. Só estou te dizendo uma coisa que levei muito tempo para aprender. Desceu um degrau. Os mortos não conseguem manter um lugar na mesa de jantar para sempre, filho. Você deixa aquela cadeira vazia tempo demais, e no fim, ela para de ser o lugar de alguém. Vira um buraco no meio da sua casa. Rafael ficou parado ao lado da porta aberta do carro. Atrás do homem mais velho, através da janela da sala, o piano sob o pano branco continuava imóvel na escuridão. Escutei, pai, ele disse. Depois entrou no carro e disse a Elias para dirigir. Durante 3 noites seguidas, ela acordou antes das 4 da manhã. Não era mais o sonho antigo. O antigo só tinha água, e ela já tinha se acostumado com a água. Vivia com ele havia 2 anos e sabia como ficar quieta esperando passar. O novo tinha som. Havia algo que se encaixava perfeitamente no lugar, limpo e preciso. O som de algo se assentando exatamente onde pertencia. E logo depois vinha a sensação de estar caindo. Na 3ª noite, ela não conseguiu voltar a dormir. Ficou sentada na beira da cama até de manhã. E quando amanheceu, desceu antes mesmo de Dona Marlene acordar e ficou esperando na cozinha. Dona Marlene desceu, viu ela parada ali e não perguntou nada. Colocou a chaleira no fogo. Que nome você me deu? Karen disse. Dona Marlene se virou. O que você disse? O nome que você me deu. De onde veio? Dona Marlene pousou a chaleira no fogão. Fez isso mais devagar do que era necessário. Marques era o sobrenome de solteira da minha mãe. Dalila era o nome de uma pessoa com quem trabalhei na emergência lá pelos anos 70. Só isso. Em 2 anos, eu não te fiz uma única pergunta. Eu sei. Não perguntei de onde eu vim. Não perguntei o que aconteceu naquela noite. Não perguntei por quê. Em 2 anos, nenhuma pessoa veio me procurar. A voz dela continuava firme, mas as 2 mãos estavam pressionadas na mesa para não tremerem. Fiquei pensando que ficava quieta porque era grata a você. Ontem à noite fiquei deitada pensando nisso, e percebi que não era verdade. Fiquei quieta porque tinha medo. Tinha medo de que, se eu perguntasse, você respondesse. Dona Marlene se encostou no balcão, os braços cruzados. Não disse nada. Você sabe quem eu sou? Karen disse. Não sei. Você sabe alguma coisa? Eu sei alguma coisa, Dona Marlene disse. Isso é diferente. Então me conta. Dona Marlene olhou para ela por muito tempo. A chaleira começou a apitar. Ela não tirou do fogo. Não, ela disse. Karen se endireitou. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Dona Marlene respondeu, e a voz dela continuou normal, sem subir nem um pouco. Eu sei que não tenho esse direito. Sei disso desde o primeiro dia, e fiz assim mesmo. Ela tirou a chaleira do fogo, serviu água em 2 xícaras e empurrou uma para ela. Só vou te dizer uma coisa, e depois você pode pensar o que quiser sobre mim. Eu mantive você aqui porque não ia deixar você sair por aí procurando a coisa que quase te matou. Karen não tocou na xícara. De quem você estava me escondendo? Dona Marlene olhou para a mesa. De todo mundo, ela disse, até dos bons. Karen ficou parada e sentiu aquelas palavras entrarem nela. Havia algo dentro delas que ela ainda não conseguia nomear, mas conseguia sentir claramente.
A sensação de alguém parado num cômodo que sempre acreditou ser o próprio lar, e de repente percebendo que as janelas tinham sido pregadas por fora. 2 anos, mais de 670 manhãs em que tinha aberto a loja, contado o troco, empilhado maçãs, caminhado para casa, escrito no caderno azul. Ela achava que aquilo era a vida dela, mas não era. Era uma decisão. Alguém, numa certa noite, tinha se colocado diante de 2 caminhos e escolhido um. E essa pessoa não tinha sido ela. O nome que carregava não era um que ela tinha escolhido. A cidade onde morava não era uma que ela tinha escolhido. O fato de o mundo inteiro não saber que ela ainda estava viva também não era algo que ela tinha escolhido. Ela tinha vivido 2 anos dentro da decisão de outra pessoa e chamado aquilo de destino. Você fez isso porque se importava comigo ou porque tinha medo? Ela disse devagar. As 2 coisas. Dona Marlene disse, alguns dias uma, alguns dias outra. Karen pegou o casaco pendurado na cadeira. Aonde você vai? Abrir a loja. Ela disse. São 7 horas. Abriu a porta da cozinha. Depois parou ali, uma mão ainda na maçaneta, e não se virou. A partir de hoje, eu vou fazer perguntas. Para você, para seu Osvaldo, para qualquer um que entrar naquela loja. Estou te avisando, não pedindo permissão. Dona Marlene ficou sozinha na cozinha com 2 xícaras de água fumegante sobre a mesa, e não conseguiu dizer uma palavra por muito tempo depois que a porta se fechou. Naquela sexta-feira, ela não estava atrás do balcão. Estava do lado de fora, na estrada em frente à loja, as 2 mãos enfiadas nos bolsos do casaco, esperando desde as 3. Dona Marlene olhou uma vez para fora, depois parou de olhar. O carro dele chegou perto das 4. Ele saiu, viu ela parada ali e entendeu na hora que não haveria café naquele dia. Nem maçãs, nem caixotes para carregar. Vem comigo, ela disse. Caminhou à frente dele pela estrada, passando pela última fileira de casas, até chegarem ao ponto onde a estrada começava a descer, e não havia mais nada dos 2 lados a não ser cercas de madeira e campos abertos. Ali ela parou e se virou para ele. No primeiro dia que você entrou na loja, você me chamou por outro nome. Sim, diz de novo. Ele não respondeu. Perguntei a Dona Marlene anteontem de manhã. Ela disse que se recusa a contar. Disse que me manteve aqui porque não ia deixar eu sair procurando a coisa que quase me matou. Disse que me escondeu de todo mundo, até dos bons. Você entende por que estou parada aqui? Vivi 2 anos dentro de uma decisão que não fiz. Não vou viver mais um dia assim. Ele olhou para ela. Tinha preparado 3 ou 4 respostas para esse momento. Tinha trabalhado nelas durante toda a viagem, desde a semana anterior. E agora, parado diante dela, sabia que não ia usar nenhuma. Não posso te contar, ele disse. Você pode, só não quer. Escuta. Ele deu meio passo mais perto, depois parou, mantendo a mesma distância entre eles. Não vou mentir para você. Podia inventar uma história agora mesmo, e você acreditaria, e iria para casa dormir tranquila hoje. Não vou fazer isso. Vou te contar uma coisa verdadeira. E quero que você escute com atenção porque só vou dizer uma vez. Ela ficou parada. Se eu falar esse nome aqui hoje, ele não fica só entre nós 2. Ele viaja. Você conta para Dona Marlene. Dona Marlene conta para seu Osvaldo. Seu Osvaldo vai ao dentista da cidade vizinha e menciona para alguém. E de 600 pessoas aqui, basta uma repetir no lugar errado. Aí alguém escuta. Ele fez uma pausa. E a pessoa que escuta esse nome é a mesma pessoa que te empurrou para dentro da água. O vento se moveu pela estrada. Ela não se mexeu. Ele tinha se preparado para ela chorar, ou se virar e ir embora, ou se recusar a acreditar nele. Ela não fez nada disso. Simplesmente ficou parada. E ele observou as palavras entrarem nela e encontrarem um lugar que já esperava por elas, como uma peça se encaixando no espaço vazio feito para ela. Depois ele entenderia por quê. Porque durante 2 anos, ninguém tinha dito a ela uma única coisa sobre ela mesma. Nem uma frase. E a primeira coisa que finalmente receberam foi a mais terrível de todas. E mesmo assim, era melhor do que o silêncio. Eu sei, ela disse. O que você sabe? Não sei nada. Só sei que suspeitava de algo assim há muito tempo. Ela ergueu uma mão e tocou a cicatriz na têmpora, um movimento tão rápido que baixou a mão de novo quase na mesma hora.
Você não esconde uma mulher por 2 anos só por bondade. Olhou para o campo. Essa pessoa ainda está viva? Sim. Ela sabe que eu estou viva? Não. Você tem certeza? Não. Ele disse. Mas não acredito que ele saiba ainda. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. O que você está fazendo? Estou garantindo que ele não vai poder mais ficar onde está agora. Quanto tempo? Até o encontro anual de inverno, ele disse. Não falta muito tempo. Ela ficou quieta por um bom tempo. Então eu espero, ela disse. Ele não agradeceu. Sabia que aquilo não era algo pelo que se agradece. 4 semanas, ela continuou. Depois você me conta tudo. Não parte. Tudo. O nome, o homem, quem você é e o que você tem a ver comigo. Você promete aqui, nessa estrada. Prometo. E durante essas 4 semanas, você não mente para mim. Nem uma vez. Se tiver algo que você não pode me contar, você diz que não pode me contar. Consegue fazer isso? Sim. Ela puxou a gola do casaco para cima. Então continua vindo toda sexta, ela disse. Continua comprando maçãs. Continua sentando na varanda. Eu não quero que ninguém nessa cidade repare em nada. Depois caminhou de volta pela subida em direção à loja. E ele ficou ali sozinho na estrada. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu no peito algo muito parecido com esperança. E também soube que tinha acabado de assumir mais uma dívida que não fazia ideia de como pagar. Ele continuou vindo toda sexta, e aquelas 4 semanas passaram num ritmo que os dois fingiam ser comum. A neta de Dona Marlene, Bia, uma menina de 9 anos, saía correndo da escola direto para a loja. E na segunda semana, anunciou para a loja inteira que, a partir de agora, ele era o carregador oficial de caixas do estabelecimento. E escreveu o título num pedaço de papelão e colou ao lado do caixa. Ela pagava ele com desenhos. Todos eram de um pássaro. E todo pássaro tinha um bico maior do que precisava. Ele aceitava cada desenho, dobrava ao meio, guardava no bolso interno do casaco e nunca deixava de agradecer direito, do mesmo jeito que agradeceria a um adulto. Karen ficava atrás do balcão, observando tudo aquilo e não dizia nada. Embora uma tarde tenha se virado rápido demais e demorado um tempo para se virar de novo. Na terceira semana, Osvaldo Pinheiro entrou na loja perto da hora de fechar, sem o cachorro, e ficou esperando na ponta do balcão até Rafael terminar de carregar a última caixa de mercadoria. Depois o velho disse, "Vem lá fora." Os dois foram até a varanda. "Fiquei pensando no que te contei outro dia", o velho disse. "Fiquei pensando nisso semanas. Tinha uma coisa que nunca se encaixou, e já tinha notado isso na época. Só deixei passar porque não era da minha alçada." "Que parte?" "O corrimão da ponte." O velho enfiou as 2 mãos nos bolsos do casaco. "Fiquei ali vendo eles puxarem o carro, e antes de ir embora subi na ponte e fiquei olhando um tempo. O trecho quebrado do corrimão tinha uns 4 metros. Se um carro bate sozinho num corrimão, deixa uma marca, um ponto de impacto e depois rasga. Esse tinha 2. Um perto do começo do trecho quebrado, outro pouco mais de 2 metros à frente, e o segundo impacto era mais fundo que o primeiro. O que isso significa? Significa que o carro foi forçado contra o corrimão 2 vezes, o velho disse. Bateu uma vez, foi empurrado ao longo dele, depois bateu de novo, mais forte. Passei 31 anos reconstituindo cenas de acidente e estou te dizendo, esse carro não estava sozinho. Rafael ficou muito quieto. Você contou a alguém na época? Liguei para São Paulo, falei com um policial de plantão. Ele agradeceu, anotou e ficou nisso. E eu não tinha jurisdição lá. Depois quis saber, porque fiquei curioso. O caso já tinha sido encerrado. Encerrado em menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Mal deu tempo da água baixar. O velho repetiu. Não sei o que você faz da vida, mas pensa nisso. Um carro cai num rio. A pessoa dentro nunca é encontrada, e o caso é encerrado quase na hora. Isso te parece muito tempo ou pouco tempo? Rafael pegou um caderninho no bolso do casaco. Me dá o número do processo. O velho recitou devagar, número por número, um número que tinha guardado na memória por 2 anos e nunca tivera motivo para usar.
Naquela noite, Rafael ligou para Marjorie Prado de dentro do carro, estacionado no acostamento a mais de 16 quilômetros da cidade, e repetiu o número para ela, dizendo que precisava do laudo pericial da Polícia Civil de São Paulo, a versão original, incluindo fotos do corrimão. Prado perguntou de onde ele tinha tirado o número. Ela disse que isso era problema dele. Ela ficou em silêncio por um instante, depois disse que ia puxar por canais oficiais e que levaria cerca de uma semana. Durante a última semana daquelas 4, ele sentou na varanda como sempre, e Karen saiu e sentou no degrau ao lado dele, deixando um espaço confortável entre eles. Já estava quase escuro. Você nunca me perguntou o que eu lembro, ela disse. Não. Por quê? Por que então você teria que responder? Ela deu uma risada baixa, muito curta e sem nenhuma alegria. Demora exatamente 1 minuto para te contar tudo. Lembro de água fria. Lembro de um som como uma corda arrebentando. Lembro do cheiro de erva doce. Tem uma ponte vista de baixo. Tem 2 mãos que não são minhas abotoando meu casaco. Tem a voz de um homem dizendo, já estamos quase chegando. Ela olhou para as próprias mãos. É isso. 2 anos e 6 linhas num caderno. Ele não disse nada. As pessoas acham que perder a memória é esquecer, ela disse. Não é. Esquecer é quando você tinha algo e deixou cair. Eu não tenho nada para deixar cair. Não tenho aniversário. Não sei se minha mãe ainda está viva, se ela está me procurando, ou se morreu faz tempo e eu nunca fui ao enterro. Não sei se tem alguém nesse mundo esperando por mim. Ela puxou a manga para baixo, cobrindo o pulso. Esse nada pesa. As pessoas não fazem ideia do quanto pesa. Ele ficou sentado ao lado dela em silêncio por muito tempo. Depois disse, mais uma semana. Eu sei, ela disse. Estou contando. Naquele domingo, ela foi até a capela ao meio-dia, como fazia todo domingo, e não tinha mais ninguém lá. Caminhou até o piano. A tampa continuava aberta, exatamente como ele tinha deixado no dia em que ela saiu correndo da capela. Ficou parada diante dele por um tempo, e dessa vez não colocou as 2 mãos na tampa de madeira, como fazia há 2 anos, porque não havia mais tampa fechada para colocá-las. Sentou no banquinho. As 2 mãos ficaram no colo. Olhou para a fileira de teclas brancas e pensou em se levantar e ir embora. E não se levantou. Colocou a mão direita nas teclas. Depois a esquerda, o dedo mindinho e o anelar da mão esquerda continuavam levemente curvados, sem alcançar as teclas, e ela os deixou daquele jeito. E começou a tocar. Não escolheu uma música. Não sabia nenhuma música. As mãos dela se moviam à frente dela mesma. A direita tocando uma frase lenta, enquanto a esquerda sustentava por baixo com os 3 dedos que ainda funcionavam. Desajeitada nos trechos que precisavam de 4, deixando lacunas em algumas passagens e encontrando seu próprio jeito de contornar os espaços vazios. A música era lenta e triste, e havia um trecho no meio que se repetia. Ela ouviu e não reconheceu, e ao mesmo tempo sabia exatamente qual seria a próxima nota. Tocou por uns 30 segundos. Depois o trecho repetido voltou, e no exato compasso em que a mão direita retornava ao começo da frase, algo se abriu. Não uma imagem. 3 imagens chegando todas de uma vez, fora de ordem, se sobrepondo. A ponte, ela viu de dentro de um carro em movimento, o corrimão de ferro deslizando para trás dos 2 lados das janelas. A noite escura, chuva batendo inclinada no vidro, faróis atrás dela. Ela os viu no retrovisor, 2 pontos brilhantes crescendo rápido demais. E lembrou de virar a cabeça para olhar por cima do ombro. E lembrou da sensação no estômago quando entendeu que não estavam desacelerando. E o rosto dele, não o rosto que ele tinha agora, um pouco mais jovem, sem as poucas mechas grisalhas nas têmporas, olhando para ela e rindo de alguma coisa que ela não conseguia mais ouvir. Ela não sabia se estavam num carro ou em outro lugar. Não sabia se tinha sido antes ou depois. Só havia aquele rosto, muito perto, e a sensação que vinha junto com ele. Uma sensação de segurança absoluta. O tipo de segurança que ela não sentira uma única vez nos últimos 2 anos. As mãos dela pararam nas teclas. A capela ficou completamente silenciosa. Ela ficou sentada ali por muito tempo sem se mover, esperando para ver se mais alguma coisa viria. Nada veio. Só aquelas 3 coisas, e era só.
Ela não lembrava do nome. Não lembrava de onde tinha vindo. Não lembrava de quem tinha abotoado o casaco dela. Não lembrava por que tinha estado naquela ponte naquela noite. Também não lembrava do nome dele, mas lembrava do rosto. E lembrava que uma vez tinha ficado muito perto daquele rosto. E isso foi o suficiente para ela entender tudo o que precisava entender. O homem que comprava maçãs toda sexta e nunca comia. O homem que sentava na varanda por 2 horas sem olhar para dentro. O homem que sabia usar cunhas de borracha e chave de afinação, mas não conseguia afinar uma única nota direito. O homem que não tinha feito uma única pergunta a ela em 4 semanas, não tinha perguntado onde ela morava, não tinha perguntado o que ela lembrava, porque já sabia todas aquelas respostas fazia muito tempo. Ela sentou na capela e sentiu algo subindo no peito, e achou que seria alegria, e não era. Era medo, porque se ele já sabia quem ela era desde o primeiro dia, então, durante as últimas 4 semanas, tinha ficado sentado nos degraus da loja de Dona Marlene, ao lado dela uma vez por semana, de boca fechada. E um homem não fica calado por 4 semanas por causa de um nome. O nome era só a parte mais rasa do que ele estava escondendo. Por baixo, havia outra coisa. Algo muito maior. A coisa que tinha feito aqueles 2 faróis crescerem no retrovisor sem desacelerar. Ele tinha dito uma verdade a ela lá na estrada naquele dia. E agora ela entendia por que só tinha dito uma. Fechou a tampa do piano. Depois mudou de ideia e abriu de novo. Voltou para casa, passando pelo posto de gasolina, pelo galpão de depósito, e entrou na loja pela porta dos fundos. Dona Marlene estava sentada na mesa da cozinha contando moedas e ergueu os olhos para ela. "Onde você estava?" "Fui dar uma volta", Karen disse. Subiu para o quarto. Pegou o caderno azul da gaveta, abriu numa página em branco, pegou a caneta e ficou sentada ali por muito tempo. Depois fechou o caderno e guardou sem escrever uma única palavra. Naquela sexta-feira, ela fechou a loja meia hora mais cedo e foi sentar no degrau ao lado dele, mais perto do que na semana anterior. "Vou te fazer algumas perguntas", ela disse. "Responde as que você puder." "Tudo bem." "A mulher que você procura, ela tocava piano, não é?" Ele se virou para olhar para ela. "Por que pergunta isso?" "Porque você sabe encaixar as cunhas nas cordas", ela disse. "As pessoas não sabem disso do nada. Você tem que sentar e ver alguém fazer isso muitas vezes." Ele olhou para o café na mão. "Ela tocava. Ela era boa? Não sei. Eu não consigo ouvir esse tipo de coisa." Outras pessoas diziam que sim. "Você não consegue ouvir? Eu não consigo distinguir 2 notas próximas", ele disse. Ela tentou me ensinar. Desistiu depois de 3 aulas. Karen riu e o som sumiu rápido demais. O que ela fazia da vida? Consertava pianos, os antigos, instrumentos de outra época, do tipo que não fazem mais. Tinha uma oficina pequena na Consolação que dividia com um marceneiro. Fazia concertos a semana toda. Depois, na sexta e no sábado à noite, tocava em algum lugar da cidade. Num bar, numa salinha de hotel, umas 30 mesas. "Você ia ouvir ela?" "Toda noite", ele disse. Sentava na última mesa da esquerda. Eu não conseguia ouvir a música do jeito que os outros ouviam, mas ia mesmo assim. Ela olhou para a estrada. "Continua. O que você quer que eu conte?" Como ela era, não o que ela fazia. Quem ela era. Ele ficou quieto por um bom tempo. Ela acordava cedo, ridiculamente cedo, 4, 5 da manhã, mesmo se tivesse chegado do trabalho à 1 da noite anterior. Dizia que amanhã era a única hora do dia em que ninguém precisava de nada dela. Ele girou a xícara devagar nas mãos. Comia devagar, tão devagar que eu conseguia terminar 2 refeições antes dela terminar uma. Esquecia o nome das pessoas, mas lembrava o dia exato em que as conheceu. Nunca aceitava presentes caros. Comprei um casaco para ela uma vez. Ela guardou por exatos 3 dias, levou de volta para a loja, depois comprou um bem mais barato com o próprio dinheiro, e usou aquele por 2 invernos. Por quê? Ela disse que cresceu em 4 casas de acolhimento diferentes, e na terceira lhe deram uma bicicleta. E quando a mandaram embora, tomaram a bicicleta de volta. Disse que depois disso não gostava de segurar nada que outra pessoa tivesse o direito de tirar.
Karen ficou muito quieta. Ela tinha medo de alguma coisa? De água, ele disse. Desde criança. Não sabia nadar. Sugeria aulas algumas vezes. Ela desconversava sempre. Ela ergueu a mão até a cicatriz na têmpora. Depois baixou de novo. Você está procurando ela há 2 anos. 2 anos. E o que você vai fazer se encontrar ela? Não pensei tão longe. Você procurou por 2 anos e não pensou no que acontece depois? Não, ele disse. Só pensei em encontrar ela. Ela olhou para as próprias mãos apoiadas nos joelhos, para a esquerda, com os 2 dedos que continuavam curvados e não fechavam completamente. Vou te perguntar uma coisa, ela disse. Não responde rápido demais. Tudo bem. E se ela voltar e não for mais ela? Ele não entendeu o que ela queria dizer. Ela percebeu que ele não entendia e deixou o silêncio ficar. Consegue explicar? E se ela voltar e não lembrar da oficina? Não lembrar das 30 mesas na salinha do hotel? Não lembrar da bicicleta? Não lembrar de você? E se ela voltar e a mão dela não conseguir mais tocar piano? E se a pessoa que voltar só se parecer com ela? Ele se endireitou. Pensou naquela pergunta mais do que em qualquer outra que ela já tinha feito naquela tarde. Então eu conheço ela de novo, desde o começo, ele disse. Ela não respondeu. Sei que essa é uma resposta fácil de dar, ele continuou. Então deixa eu deixar mais claro. Eu não passei 2 anos procurando porque queria alguma coisa de volta. Se tudo que eu queria fosse recuperar algo, eu teria desistido no primeiro inverno. Todo mundo me disse para parar, e tinham razão. E o continuei procurando porque não conseguia suportar a ideia de que ela pudesse estar em algum lugar e ninguém saber que ela estava ali. Ele pousou a xícara de café no degrau de madeira. Uma pessoa não precisa lembrar de ter sido amada para merecer ser procurada. Karen virou o rosto para a estrada. Ficou assim por muito tempo, e ele não olhou para ela. E bem mais tarde, ela finalmente disse, numa voz comum, vai chover. Você devia ir para casa mais cedo. Marjorie Prado puxou o processo por canais oficiais, exatamente como tinha dito que faria, e foi ali que tudo deu errado. O pedido dela entrou na divisão de registros da Polícia Civil de São Paulo, foi lançado no protocolo, retirado por um escrivão e copiado. E esse escrivão tinha uma dívida antiga com alguém a quem vinha pagando havia anos, com pequenos favores, exatamente como esse. Na quarta-feira à tarde, ele fez uma ligação. Disse só 2 coisas: que alguém tinha acabado de solicitar o laudo pericial do acidente da ponte, de outubro, 2 anos antes, e que o pedido tinha vindo de uma investigadora federal. Mas essas 2 coisas eram mais do que suficiente. Na sexta-feira de manhã, Bia saiu para a escola às 7 e ficou lá o dia inteiro, a 22 quilômetros da cidade. Perto do meio-dia, um carro de cor escura desceu a única rua asfaltada e estacionou no espaço em frente a uma barbearia fechada havia anos, na diagonal da loja. Ninguém saiu. Osvaldo Pinheiro estava na varanda dele, a uns 40 metros dali, e o velho observou aquele carro por exatamente 3 minutos antes de entrar para pegar o telefone. Mais tarde ele diria que soube na hora. Não pela placa, mas pelo jeito como o carro estava estacionado, o nariz apontado para a estrada principal, o motor ainda ligado. Depois de 31 anos no ofício, aquilo não era algo em que precisasse pensar 2 vezes. Ligou para Rafael. Rafael já estava a caminho, ainda a 80 quilômetros de distância. Disse a Elias para pisar fundo. Depois ligou de volta para o velho e deu exatamente uma instrução. Ninguém devia sair de casa. E ninguém devia atravessar a rua. Dentro da loja, Karen viu o carro antes de Dona Marlene. Estava arrumando uma prateleira perto da janela, olhou para fora e ficou completamente parada por uns 5 segundos. E durante aqueles 5 segundos, não pensou em nada. Só sentiu no peito a mesma sensação que já tinha sentido uma vez, a sensação de 2 pontos de luz crescendo no retrovisor sem desacelerar. Pusou a caixa que tinha nas mãos. Foi atrás do balcão e disse a Dona Marlene, numa voz comum, que tinha um carro estranho lá fora, que ela devia ficar exatamente onde estava e não trancar a porta, porque trancar deixaria óbvio. Depois Karen saiu pela porta dos fundos do depósito. Dona Marlene não teve tempo de impedi-la. A porta do depósito dava para o quintal
e dali um caminho estreito contornava a fileira de casas por trás. Karen tinha andado uns 20 passos quando um homem apareceu na esquina do prédio. Ele não correu. Simplesmente caminhou em direção a ela e disse: "Com licença, moça. Posso perguntar uma coisa?" Ela recuou. Ele esticou o braço e agarrou a manga do casaco dela. Ela puxou com força para se soltar. Os dois cambalearam, e ela conseguiu empurrar o ombro dele contra a lateral do caminhão de entrega estacionado no quintal, e ele soltou. Naquele exato momento, freios guincharam na estrada. Elias saiu primeiro, contornou a frente do carro e parou na entrada do quintal, sem avançar mais. Rafael saiu depois, mais devagar, e ficou parado no meio do quintal com os braços caídos ao lado do corpo, sem dizer nada. O outro homem o viu. Houve um momento muito breve, talvez 2 segundos, em que o rosto dele mudou. Não medo. Confusão. A confusão de um homem que de repente percebia que a situação diante dele não estava coberta por nada do que tinham dito a ele para esperar. Deu 2 passos para trás, se virou, caminhou até a estrada, e a pessoa esperando no carro de cor escura ligou o motor. O carro deu meia volta e percorreu o trecho de estrada asfaltada sem pressa. Depois chegou à rodovia e virou para o sul. Elias deu um passo à frente. Seguir eles? Não, Rafael disse. Karen ficou encostada na lateral do caminhão de entrega, respirando com dificuldade, uma manga do casaco esticada fora de forma. Ela olhou para ele. Eles foram embora? Foram embora por sua causa. Ele não respondeu de imediato. Estava olhando fixo para a estrada vazia onde o carro tinha sumido. E dentro da cabeça dele, algo esfriava devagar. Muito devagar e com muita clareza. Porque se aqueles homens tivessem sido mandados ali para fazer alguma coisa, teriam feito antes de ir embora. Não fizeram. Tinham visto ele e recuado limpo, sem pânico, o que significava que o trabalho deles não era fazer nada. O trabalho deles era só olhar o que havia naquela cidade. E agora já tinham terminado de olhar. E dentro de 2 horas, alguém em São Paulo saberia que Rafael Santoro tinha ficado parado no quintal de um mercadinho no interior de Minas Gerais, a menos de 48 quilômetros rio abaixo do lugar onde o carro tinha caído na água. Não, ele disse, não por sua causa. Ele se virou e olhou para ela, porque eles encontraram o que vieram procurar. Naquela tarde, Elias moveu o carro para outro lugar e ficou vigiando a estrada. Dona Marlene fechou a loja mais cedo e sentou na cozinha sem acender a luz. Perto das 7, Karim pediu a ele que fosse com ela, e o levou até a capela e fechou a porta atrás dos dois. Estava escuro lá dentro. Ela não acendeu a luz. Caminhou até o piano e ficou parada de costas para ele. "Eu devia ter fugido hoje", ela disse. "Pensei nisso. Quando cheguei no caminho, pensei, só continua andando. Atravessa o campo todo, chega na estrada do município, para um carro na mão. Eu podia ter feito isso. Não tenho nada a perder. Não tenho documento, não tenho conta no banco, ninguém está me esperando em lugar nenhum." Ela se virou. "Não fugi porque sabia que você viria." Ele ficou parado no fim do corredor entre os bancos. "Você devia sentar. Escuta primeiro." Ela pousou uma mão na tampa do piano, a tampa que continuava aberta, e deixou a mão ali. "Domingo passado, eu vim aqui sozinha. Sentei aqui e toquei. Não sei o que era a peça. Minhas mãos se moveram sozinhas. Depois de uns 30 segundos, veio. Ele não se mexeu. Lembrei da ponte, ela disse. Vi de dentro de um carro. Estava chovendo. Os corrimãos de ferro deslizavam para trás dos 2 lados das janelas. Ela fez uma pausa. Lembrei dos faróis atrás de mim no retrovisor, 2 pontos brilhantes crescendo cada vez mais. E virei a cabeça para olhar por cima do ombro. E lembro da sensação quando entendi que não estavam desacelerando. Ele continuou exatamente onde estava. E lembrei do seu rosto, ela disse. Não havia som nenhum na capela. Só essas 3 coisas. Não lembro do meu nome. Não lembro o que eu estava fazendo naquela ponte. Não lembro da oficina. Não lembro das 30 mesas. Não lembro da bicicleta que você me contou sexta passada. Escutei você falar dela como se estivesse me contando sobre uma mulher que tinha morrido. E fiquei sentada ali sentindo pena dela. E eu sabia que ela era eu. Mas mesmo assim eu chorei por ela como se fosse uma estranha. Ela se afastou do piano e desceu alguns degraus, até ficar mais perto dele.
Mas eu lembro do seu rosto. Lembro que uma vez fiquei muito perto desse rosto. E lembro da sensação que vinha junto com isso. A sensação de que nada no mundo podia me tocar mais. Depois ela disse o nome dele. As duas palavras, nome e sobrenome, exatamente do jeito que alguém diz o nome de uma pessoa que já falou milhares de vezes na vida. Ela não sabia de onde tinha vindo. Estava ali, esperando na boca dela a semana inteira, e agora saiu. Ele ficou completamente imóvel por uns 2 segundos. Depois caminhou até o pequeno degrau de madeira diante do altar e sentou no degrau mais alto, os 2 cotovelos apoiados nos joelhos, e baixou a cabeça. Não fez nenhum som. Os ombros dele não tremeram. Só ficou ali sentado com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas, e não conseguia mais se levantar. Karen o observou. Tinha vivido 2 anos numa cidade de 600 pessoas, e durante esses 2 anos, tinha aprendido a enxergar muitas coisas nas outras pessoas, e conseguia ver que aquele homem nunca tinha deixado ninguém vê-lo daquele jeito. Foi até lá, sentou no degrau de madeira ao lado dele, a uma distância de uma mão, e não o tocou. Ficaram sentados assim por muito tempo, na capela escura. Bem mais tarde, ele finalmente falou, e a voz saiu áspera no meio da frase. Já ouvi você dizer meu nome tantas vezes dentro da minha cabeça. Agora não é mais só dentro dela. Não. Ele ergueu a cabeça, limpou o rosto com um gesto firme, depois baixou a mão. Você tem medo de mim? Sim, ela disse. Um pouco. Não porque acho que você vai fazer alguma coisa comigo. Tenho medo do que te persegue. Você deveria ter. Eu sei. Ela olhou para as próprias mãos. Você me prometeu 4 semanas. Hoje é a 4ª semana. Eu lembro. Hoje alguém entrou até o quintal de Dona Marlene. Eu sei. Então as 4 semanas acabaram, ela disse. Agora me conta tudo desde o começo. Ele se endireitou. Olhou para a escuridão no fundo da capela, para a porta fechada. Depois se virou para ela. Tudo bem, ele disse. Mas depois que você ouvir, vai ter que fazer uma escolha. E estou te avisando agora, para você entender. Não existe um jeito de ouvir tudo isso e depois voltar a empilhar maçãs. Eu já sabia disso no momento em que vi aquele carro, ela disse. Me conta. Ele disse o nome dela primeiro, Karen Ashby. Ela ouviu e esperou que alguma coisa acontecesse dentro dela, e nada aconteceu. E ela ficou com aquela decepção por uns 30 segundos antes de deixar de lado. Ele continuou. Contou quem ele era, contou o que fazia claramente, sem suavizar uma única palavra, e ela escutou tudo sem interromper. Ele contou sobre a noite de outono, 2 anos antes, sobre como os 2 tinham dirigido até o norte para conhecer um lugar onde ela queria fazer a cerimônia, sobre como ele não tinha estado naquele carro porque uma ligação o tinha prendido em São Paulo por mais 2 horas, e ela tinha ido na frente sem ele. Depois ele parou. Tem mais um nome, ele disse. Eu tenho que dizer, e assim que eu disser, você não vai conseguir esquecer de novo. Diz. Gedeão Marchetti. Ela ficou completamente parada. Depois se levantou de repente do degrau de madeira e ficou de pé, uma mão apoiada na borda da plataforma. E ele viu o rosto dela ficar branco na escuridão. Karen, não diz nada, ela disse. Não diz nada. Não veio do jeito que tinha vindo da primeira vez. Da primeira vez, tinham sido 3 pedaços quebrados se sobrepondo. Dessa vez era uma sala de estar grande com piso de madeira escura, janelas altas dando para uma fileira de árvores, e ao lado das janelas, um piano de cauda feito em 1900, um que ela tinha desmontado para reconstruir a ação dos martelos, com folhas de jornal espalhadas pelo chão ao redor para proteger suas ferramentas. Ela viu a própria mão segurando a chave de fenda. Lembrou do cheiro de cera e feltro novo. Lembrou de como aquela casa estava silenciosa no meio da manhã e que a empregada tinha saído para fazer compras e ela estava sozinha ali. E lembrou da voz. Vinha do cômodo ao lado, por uma porta entreaberta. A voz de um homem falando ao telefone, não irritada, não alta, a voz calorosa e redonda de alguém acostumado a ser ouvido. Lembrou das mãos dela parando. Lembrou de ter parado porque ele mencionou uma ponte, e um carro, e um nome que ela conhecia. O nome do homem que sempre sentava na última mesa da esquerda, no salão de 30 mesas. Lembrou de ficar parada ali com a chave de fenda ainda na mão, escutando aquela ligação inteira do início ao fim.
O gravador, ela disse. Ele se levantou. O quê? Eu tinha um gravadorzinho. Ela falou rápido, com urgência, como alguém com medo de que, se desacelerasse, perdesse a lembrança. Do tipo pequeno, que usava fita. Eu usava quando trabalhava sozinha. Gravava as medidas, a tensão de cada corda, a ordem para tirar os martelos, porque eu esquecia as coisas. Naquela manhã, liguei quando comecei a trabalhar. Ficou em cima da caixa do piano o tempo todo. Continuava gravando. Ela ergueu as duas mãos e pressionou contra as laterais da cabeça. Lembro do que fiz. Não pensei. Peguei, tirei um pedaço de feltro da minha caixa de ferramentas, do tipo usado nos martelos do piano, e fixei o gravador embaixo do tampo harmônico, num lugar escondido ali dentro. Depois guardei minhas ferramentas. Disse à empregada que voltaria na semana seguinte para terminar o trabalho, e fui embora. Ela baixou as mãos. 4 dias depois, aconteceu o que aconteceu na ponte. Rafael não conseguiu falar por muito tempo. Você contou a alguém? Não sei, ela disse. Não lembro dessa parte. Só lembro até o momento em que saí daquela casa. Ela olhou para ele. O gravador ainda pode estar lá? O piano continua no mesmo lugar, ele disse. Eu janto lá uma vez por mês. Continua encostado na janela sob um pano branco, com 2 fotos emolduradas e um pratinho de chaves em cima. Ele ouviu a própria voz ficar mais lenta. Em 15 anos, ninguém nunca ouviu ele tocar uma nota naquele piano. Então a tampa nunca foi aberta. Ela disse, não. Desceu o resto dos degraus de madeira até o meio do corredor. Depois se virou. Vou voltar para São Paulo. Não. Sou a única pessoa que sabe onde está. Me conta onde. Eu busco. Você consegue abrir o piano na casa dele no meio do jantar? Ele não respondeu. Você não consegue, ela disse. E mesmo se conseguisse, teria que alcançar o lugar exato embaixo do tampo harmônico, escondido entre 2 travessas. E depois de 2 anos, aquele pedaço de feltro vai ter secado. Não vai estar mais grudento. Se você puxar forte demais, o gravador pode cair. Você sequer sabe onde ficam essas travessas? Karen, escuta. A voz dela não subiu. 2 anos atrás, ninguém me deu escolha. Alguém decidiu por mim que eu ia entrar naquela água. Depois outra pessoa decidiu por mim que eu ia viver 2 anos com um nome que não era meu. Nenhuma das vezes alguém me perguntou. Ela ficou reta, os 2 braços ao lado do corpo. Dessa vez eu escolho. Vou voltar para São Paulo. Na manhã seguinte, Dona Marlene esperava na cozinha com uma latinha sobre a mesa, uma antiga lata de biscoitos com a pintura descascando na tampa. Empurrou até ela. Abre. Dentro havia um papel dobrado em 4, quebradiço agora, com as bordas enroladas porque tinha ficado encharcado naquela noite, e Dona Marlene tinha secado sobre o fogão até de manhã. Karen desdobrou. Um comprovante de agendamento de prova de vestido de noiva. O nome de uma loja em São Paulo, uma data, um horário, e na primeira linha, o nome da cliente. Ela ficou olhando aquele nome por muito tempo. Você guardou isso por 2 anos. Guardei por 2 anos, Dona Marlene disse. Teve vezes que pensei em queimar. Teve vezes que pensei em entregar a você. Depois guardei de novo. Karen dobrou o papel. Você sabe que o que você fez foi errado. Eu sei. Mas se pudesse voltar naquela noite, faria de novo. Faria de novo, Dona Marlene disse. Karen se levantou, contornou a mesa e a abraçou. Dona Marlene ficou rígida por uns 2 segundos antes de erguer os braços. Osvaldo Pinheiro veio perto do meio-dia, carregando um envelope grosso. Consegui uma cópia, o velho disse. Ainda tenho um amigo antigo trabalhando lá. Pedi para ele puxar mais cedo. Não pelos canais da Prado. Tem fotos do corrimão aqui dentro. Os 2 pontos de impacto e o diagrama de medição também. Fica com isso. Rafael aceitou o envelope. Você entende no que está se metendo ao me dar isso? Tenho 74 anos, o velho disse. Passei 31 anos reconstituindo cenas de acidente para outras pessoas. Se eu chegar no fim da minha vida e tiver a chance de reconstituir uma direito, vou fazer isso. No início da tarde, Bia voltou para casa e soube o que estava acontecendo. Ficou parada no meio da loja segurando uma folha de papel, o rosto vermelho. Entregou para Karen, um pássaro, o bico maior do que precisava, parado num galho com só 3 folhas. Você tem que me prometer,
ela disse. Prometer o quê? Prometer que vai pendurar em algum lugar que dá para ver. Não pode guardar numa gaveta. Se guardar numa gaveta, não conta. Karen se agachou até ficar na altura dela. Prometo. Uma promessa de verdade. Uma promessa de verdade. Entraram no carro perto das 4. Elias dirigiu e Rafael sentou atrás com ela. O carro deixou a única rua asfaltada da cidade, passando pela capela, pelo galpão de grãos, até chegar na rodovia. Depois de dirigirem por um tempo, ele pousou uma mão, palma para cima, no descanso de braço entre eles, e deixou ali sem dizer nada. Ela olhou para aquilo por uns 30 segundos. Depois colocou a mão dela na dele. Viajaram assim durante toda a descida para São Paulo. Marjorie Prado se encontrou com os dois na garagem naquela noite. Ouviu tudo sem interromper uma vez. E quando Karen terminou de contar sobre o pedaço de feltro segurando o gravador embaixo do tampo harmônico, ficou em silêncio por muito tempo. Preciso deixar uma coisa bem clara para os dois. Ela finalmente disse. Essa fita, se você mesmo entrar lá, tirar com as próprias mãos e carregar sozinho, não vai valer nada num tribunal. A defesa vai dizer que você plantou, e processualmente vão ter todo o direito de dizer isso. Então o que fazemos? Se você conseguir tirar, tem que chegar nas minhas mãos em até 1 hora. Eu lacro na hora, documento a transferência, faço uma cópia autenticada, registro o horário, registro quem entregou. O original vai para o meu depósito de provas. A cópia é sua, para fazer o que quiser. Ela olhou direto para ele. Vou te fazer uma pergunta. E quero a verdade. O que você pretende fazer com essa cópia? Vou deixar 20 homens ouvirem ao mesmo tempo, Rafael disse. Antes ou depois de eu prender ele? Antes? Por quê? Ele não respondeu de imediato. Porque aquela sala deve a ela algo que um tribunal não consegue devolver. Prado ficou parada por um instante, depois deu um único aceno de cabeça. 2 dias depois, Rafael se encontrou em particular com 2 homens. O primeiro era o chefe da filial do Porto Leste, 61 anos. Um homem que tinha ficado ao lado do pai de Rafael por 30 anos. O segundo era mais jovem, encarregado da região norte. Um homem que Gedeão tinha tentado 2 vezes afastar da mesa. Rafael encontrou cada um separadamente, em 2 lugares diferentes, e diante de cada homem colocou 3 coisas sobre a mesa. A fotografia do corrimão da ponte mostrando os 2 pontos de impacto, o documento mostrando com que rapidez o caso da Polícia Civil de São Paulo tinha sido encerrado silenciosamente, e um pequeno tocador de fita. Ele não disse mais nada, só apertou o botão. Quando o primeiro homem terminou de ouvir, ficou em silêncio por muito tempo antes de dizer: no dia 12, eu chego mais cedo. Quando o segundo terminou, se levantou, caminhou até a janela, ficou lá de costas por cerca de 1 minuto, depois se virou e disse exatamente 3 palavras: estou com você. Na noite de 12 de dezembro, carros lotaram a rua inteira em frente à casa de Gedeão Marchetti. Rafael chegou uns 20 minutos depois de todo mundo. Entrou sozinho, entregou o casaco para a empregada e atravessou a sala de jantar, onde 20 homens estavam de pé com copos nas mãos. Cumprimentou cada um. No canto direito, o chefe da filial do Porto Leste estava encostado no armário de bebidas e deu para ele um aceno bem discreto de cabeça. Perto da porta, o homem que comandava a região norte já estava parado num lugar onde normalmente nunca ficava. Gedeão saiu dos fundos com os 2 braços abertos. Você está atrasado, filho. Trânsito, trânsito, ele disse rindo. Há 15 anos, toda a resposta que você me dá está certa. Todos se sentaram à mesa. Comeram, Rafael mal tocou na comida. Quando a mesa foi levantada e todos se ergueram com bebidas nas mãos e foram para a sala, como faziam todo ano, ele foi por último, e parou ao lado do piano sob o pano branco, e ficou ali até todos os 20 homens estarem na sala. Pai, ele disse. Gedeão se virou. Toca alguma coisa pra gente hoje. Alguém riu baixinho em algum canto da sala. Gedeão acenou com a mão. Vamos lá. Eu estou falando sério. Há 15 anos, todo mês você se gaba desse piano feito em 1900. Madeira original. Quase não tem mais nenhum no estado inteiro. Já ouvi tudo isso. Nunca ouvi você tocar. Eu não sei tocar, Gedeão disse, ainda sorrindo.
Comprei porque é bonito. Então deixa eu abrir e dar uma olhada. Rafael ergueu as duas fotos emolduradas e o pratinho de chaves e pousou numa mesa próxima. Puxou o pano branco. Em algum lugar da sala, alguém parou de falar. Rafael. Ele abriu o piano. Poeira subiu num véu fino sob as luzes. Ele se curvou, alcançou lá dentro, e passou os dedos pela parte de baixo do tampo harmônico, entre as duas travessas, no espaço escondido. Os dedos tocaram um pedaço de feltro endurecido pelo tempo. Soltou com 2 dedos, bem devagar, exatamente do jeito que ela tinha explicado 3 vezes no carro. Um pequeno gravador caiu na palma da mão dele. Estava cinza de poeira. Ninguém na sala disse uma palavra. Gedeão Marchetti ficou parado a 4 passos, a taça de vinho ainda na mão, e o rosto dele não mudou, mas ele não se aproximou mais. Rafael tirou o próprio tocador de fita do bolso interno do casaco. Retirou a fita do gravador empoeirado, colocou no tocador e pousou os 2 aparelhos em cima do piano aberto. Depois apertou o botão. No começo, só estática, depois a voz de uma mulher lendo devagar uma sequência de medidas. Depois, o som de metal tocando metal. Alguém na sala se mexeu. Depois a medição parou no meio de uma frase, e no silêncio que se seguiu, de longe, através de uma porta entreaberta, veio a voz calorosa e redonda de um homem que todos ali dentro já tinham ouvido milhares de vezes na vida. Falava sobre a ponte. Dava o horário, a direção, dizia que tinha que ser feito de forma limpa. Dizia o nome Rafael Santoro 2 vezes, e na segunda vez acrescentava algo sobre o garoto dirigir sozinho, que o garoto sempre dirigia sozinho. Ninguém na sala se mexeu. Depois a voz perguntou alguma coisa à pessoa do outro lado da linha. Ficou em silêncio por vários segundos e respondeu. Então a menina vai junto com ele. Ela estava na sala errada, na hora errada. Uma pena. Só isso. Faz. Rafael parou a fita. Ficou parado ao lado do piano aberto e não disse nada. E não precisou dizer nada. O primeiro homem a virar as costas para Gedeão foi o chefe da filial do Porto Leste. Pousou o copo no armário, se virou e foi ficar ao lado de Rafael. O segundo foi o homem que comandava a região norte. Depois mais 2, depois metade da sala, devagar e em silêncio, sem uma única palavra. 3 homens continuaram exatamente onde estavam, e os 3 olhavam para o chão. Gedeão Marchetti pousou a taça de vinho na mesa. Esticou a mão em direção à gaveta do aparador atrás dele. Elias já estava ali. Segurou o pulso de Gedeão, empurrou a gaveta fechada com o joelho, e tudo terminou em 2 segundos. A porta da frente se abriu. Marjorie Prado entrou com 4 agentes e atravessou o meio da sala como se não houvesse mais ninguém ali. E disse exatamente uma coisa a Rafael. Me dá a fita! Ele entregou. Gedeão Marchetti teve seus direitos lidos no meio da própria sala de estar, ao lado do piano aberto. Ele não protestou, só virou a cabeça e procurou Rafael entre os homens. Encontrou e olhou para ele. Filho, ele disse. Rafael olhou de volta. Você me teve por 15 anos, ele disse sem levantar a voz. Ela ficou naquela sala por 40 minutos. Ela testemunhou durante todo aquele inverno, intermináveis sessões matinais numa sala sem janelas no 4º andar, com Marjorie Prado sentada do outro lado da mesa, um advogado ao lado e 2 gravadores rodando ao mesmo tempo. Testemunhou sobre Gedeão Marchetti primeiro, depois sobre o Porto, depois sobre coisas que ninguém tinha exigido que ela testemunhasse. Algumas noites ela saía da sala às 7, e Rafael esperava numa cadeira no corredor, e os 2 não trocavam uma palavra durante toda a viagem de volta para casa. A parte legítima, os restaurantes no Bexiga e a empresa de transporte, ele transferiu para Elias por vias legais próprias, com documentos registrados em cartório, sem guardar sequer 1% para si mesmo. O resto ruiu sob as mãos de Prado, pedaço por pedaço, devagar e sem piedade. Na primavera, os bancos tinham congelado 2 contas, e a casa foi apreendida porque pertencia a uma empresa da lista, e ele se mudou numa tarde com 3 caixas de papelão. A maior perda não foi a casa, foram as pessoas. Um dia ele caminhava pela Bela Vista, quando um homem, cujos 2 filhos ele tinha pago a faculdade, o viu de longe e entrou num beco. Dos mais de 40 homens que um dia o chamaram de chefe,
Mais ou menos metade continuou, e entre essa metade estavam vários que ficaram porque acreditavam que era certo, não porque queriam. Ele não culpou ninguém, só foi percebendo, um pouco mais a cada dia. Do jeito que se percebe a luz do dia chegando mais tarde conforme o outono avança. Catarina veio exatamente uma vez em fevereiro, ao apartamento alugado no terceiro andar onde os dois moravam agora. Não disse mais que 10 frases ao filho durante a tarde inteira. Sentou ao lado de Karen numa cadeira de cozinha, abriu a bolsa, tirou uma caixinha de veludo e colocou na palma de Karen. Isso era para a aliança de casamento, ela disse. Guardei em segurança por 2 anos. Pertence a você. Karen abriu a caixa, olhou para a aliança e não se lembrou dela. Catarina olhou para o rosto dela e entendeu na hora que ela não lembrava, e não disse nada sobre isso. Só pousou as 2 mãos velhas sobre as de Karen, incluindo a mão esquerda com os 2 dedos curvados, e ficou segurando assim por muito tempo. Depois se levantou e foi para casa. O processo legal para reverter a declaração de desaparecimento levou 4 meses. Precisaram do depoimento juramentado de Dona Marlene, uma cópia do laudo do acidente, resultados de comparação odontológica, documentação médica e uma audiência em que a juíza fez exatamente 7 perguntas. Durante aqueles 4 meses, Rafael esperou nos corredores do fórum como todo mundo, sentado nos bancos compridos de plástico atarrachados na parede, segurando uma pasta de documentos nas mãos, e ninguém mais cedia lugar para ele. E em alguns dias ele tinha que ficar de pé. Não se importava. Numa manhã ficou de pé por 3 horas, e no caminho de volta para casa, contou a Karen que era a primeira vez na vida que tinha esperado numa fila num lugar público, e ela riu, e ele disse que não estava brincando. Um neurologista do hospital universitário a examinou em março. Revisou os exames, fez vários testes de condução nervosa, depois sentou e falou claramente, sem suavizar, exatamente como o médico antigo daquela cidade tinha feito 2 anos antes. O dano no cotovelo era permanente. Aqueles 2 dedos não iam voltar. Foi mais cuidadoso ao falar sobre a memória dela, dizendo que os fragmentos que já tinham retornado provavelmente continuariam ali, que alguns mais talvez ainda voltassem, e que havia trechos de tempo que ela nunca ia recuperar, e que seria melhor não esperar por eles. No caminho de volta para casa, ela ficou em silêncio por muito tempo. Tem anos da minha vida que eu nunca vou saber como vivi, ela disse. Eu sei que você vai ter que me contar sobre eles pelo resto da vida. Eu consigo fazer isso. Ela se virou para olhar para ele. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você me conta, eu sei o que aconteceu, mas não lembro. Isso não é a mesma coisa. A mulher que você esperou 2 anos era aquela mulher. Eu não sou mais aquela mulher. Ele encostou o carro na beira da estrada. Desligou o motor. Escuta eu dizer isso uma vez, e depois a gente nunca mais precisa dizer de novo. Ele disse, eu não preciso que você lembre. Preciso que você fique. Em junho do ano seguinte, o piano vertical da capela foi levado para a sala da frente da loja de Dona Marlene e colocado ao lado da janela que dava para a única rua asfaltada da cidade. Karen tinha passado a primavera inteira reconstruindo ele, trocando todo o feltro dos martelos e consertando as 2 travessas, e trabalhava bem mais devagar do que antes porque a mão esquerda agora só tinha 3 dedos utilizáveis. Toda tarde depois da escola, Bia vinha correndo, e as 2 sentavam juntas no mesmo banquinho, e Karen ensinava com 4 dedos na mão direita e 3 na esquerda. E toda vez que tinha uma passagem que ela não conseguia tocar, deixava as notas vazias. E a menina perguntava por que aquela parte estava quieta, e Karen dizia, porque ela teve que contornar. Bia dizia que contornar as coisas também podia soar bonito. Rafael carregava caixas de manhã, descarregava o caminhão de entrega toda terça e sexta, e em abril, passou 3 horas deitado embaixo do aquecedor de água no porão, trocando uma válvula, depois de ter que ler o manual de instrução 2 vezes antes de entender. Ninguém naquela cidade baixava a voz quando ele entrava numa sala. As pessoas simplesmente o chamavam de Rafael, pediam para ele ajudar a carregar um saco de adubo, ficavam no caixa conversando com ele sobre o tempo e depois esqueciam que ele estava ali. Ele nunca contou a ninguém que aquilo era a coisa mais estranha e mais reconfortante que já tinha vivido na vida.
O casamento aconteceu na capela, num sábado de manhã, no meio do mês, com cerca de 30 pessoas, a maioria clientes fiéis da loja. Oswaldo Pinheiro usou o terno que tinha mandado fazer quando se aposentou e a levou até o altar pelo corredor entre as duas fileiras de bancos, andando devagar por causa dos joelhos, e ninguém apressou ele. Dona Marlene sentou na primeira fila e começou a chorar na metade da cerimônia. E quando alguém entregou um lenço para ela, disse que era alergia de pólen e ninguém discordou. O desenho do pássaro com o bico maior do que precisava tinha sido emoldurado e pendurado ao lado da entrada da loja, onde todo mundo que entrasse podia ver, exatamente como prometido. Na hora de trocar as alianças, Rafael abriu a caixinha e estendeu para ela, e ela pegou a aliança e colocou no próprio dedo. Ele não ajudou. Tinha entendido por que ela queria daquele jeito. Na segunda-feira seguinte de manhã, ela desceu antes dele. Sentou ao piano perto da janela e tocou algumas notas enquanto esperava a água ferver. Ele desceu e parou ao pé da escada. Sem se virar, ela disse. O dó central continua meio tom desafinado. Ele disse. Eu afino hoje. Eu sei que sim. Existem perdas na vida que nunca podem ser recuperadas. Anos que, uma vez perdidos, se vão para sempre. E feridas que talvez cicatrizem, mas nunca desaparecem por completo. Mas essa história nos lembra que o valor de uma vida humana não é medido pelo que a pessoa consegue lembrar ou pelo que ainda resta em suas mãos, mas por como ela escolhe continuar vivendo depois de tudo o que aconteceu. Uma mulher escolheu ficar de pé com as próprias pernas, em vez de esperar que alguém devolvesse o passado a ela. Um homem escolheu abrir mão de tudo o que tinha em troca de uma vida comum e honesta. E uma senhora estranha, só porque parou o carro numa noite de chuva, conseguiu salvar uma vida inteira. A bondade humana, por menor que seja, nunca é sem sentido. Se a história de hoje tocou seu coração, aperte o botão de curtir, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias emocionantes todos os dias. Como essa história fez você se sentir e qual parte ficou mais marcada em você? Deixe um comentário abaixo porque nós realmente queremos ouvir o que vem lá do fundo do seu coração. Desejamos a você e a sua família muita saúde, uma vida cheia de alegria e paz em cada dia que virá. Até logo, e esperamos te ver na próxima história.